Noite de Copa do Brasil na Arena MRV, com quase 40 mil torcedores. No tempo normal, Galo perdeu para o Flamengo por 1-0, num bom jogo, movimentado, mas o Flamengo levou a melhor, repetindo o placar da primeira partida no Rio de Janeiro. Mas nos pênaltis, deu Galo, o Galão da Massa avançou na Copa do Brasil. Nós somos Nos pênaltis, com mais uma atuação histórica, memorável, emblemática do goleiro Everson, o Galo avançou, fez 4-3. O técnico Felipe Luiz apostou no início do jogo num Flamengo renovado, cheio de garotos, não escalando experientes como Arrascaeta, que ficou no banco de reservas. Com 2 minutos de jogo, Lianco deu um susto na torcida. Ele foi sair jogando, escorregou na linha defensiva e o Wallace avançou, cruzou na área, o Alan Franco afastou a bola. Ainda no primeiro tempo, Everton Cebolinha, aos 20 minutos, após ótima jogada do ataque do Flamengo, abriu o placar. No segundo tempo, a melhor chance do Galo, Gustavo Scarpa, de fora da área, acertou o travessão do goleiro Rossi. Com as duas equipes pressionando, o placar acabou se mantendo até o final. Nos pênaltis, Júnior Alonso perdeu pro Galo, Samuel Lino e o garoto Wallace. Que perna, hein? Que mascaradinho, hein? O Wallace isolou a cobrança do Flamengo. E aí coube a ele, o goleiro Everson, o herói atleticano, pegou um pênalti e ainda bateu o pênalti da classificação do Galo. Bora reviver a emoção do gol do Everson. Na última cobrança, Everson, goleirão do Galo, artilheiro também, por que não? Fez o gol da classificação do Atlético e a gente traz pra você. Alô, massa do Galo! Galo ganhou nos pênaltis, Galo ganhou, avançou na Copa do Brasil e o Caixa Mário Henrique contou desta maneira a emoção da classificação do Galo na Arena MRV. Everson tomando posição, capricha Everson pra batida, é o último pênalti, se o Atlético fizer acaba, Everson tomando posição, duplamente agora, capricha meu goleirão, você é o 22, você é o cara que pegou 2 pênaltis, atenção, Everson pra bola, autorizado, bateu, Caixa! Ele de novo, para calar a torcida do Flamengo na Arena MRV e em todo o Brasil. Everson classifica o Galo, pegou um pênalti, desperdiçou o segundo a equipe do Flamengo e o Everson vai lá e classifica o Atlético e desafoga o povo preto e branco aqui na casa do Galo. Lá em casa, Everson, sensacional para coroar a classificação atleticana entre os 8 da Copa do Brasil. Bico, o Galão da Massa chegou lá, Rezende. E até o pênalti da classificação tem que ser sofrido, porque o Everson chutou no canto direito baixo, o Rossi acertou o canto, a bola bateu na mão do goleiro e morreu no fundo do gol. É o Galão da Massa. Ô Mengão, o Mengão vai embora. O Galão da Massa, o Mengão milionário fica no caminho, hein? O Galão da Massa dá o troco do ano passado, esse ano deu Galo. Vai Galo, cantar do Massa ouvir. É o Galão da Massa, contra tudo, contra todos, não teve massacre não. Quem passou foi o Galo. Galo tá classificado na Copa do Brasil. Boa, Rezendão, é o Galo cantando alto.
volta no Rádio Esportes com o caixa Mário Henrique. Já, hein? Estamos aqui estabelecendo conexão com a cidade do Galo. Vamos ter o herói da noite, Everson, ao vivo. E você já manda a sua pergunta, o seu elogio ao Everson no YouTube. Tô te esperando aí no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Vamos trazer personagens da partida, começando pelo técnico Cuca. Ele avalia a classificação atleticana. O Cuca analisando essa partida, lembrando que o Atlético, um episódio até curioso, aliás, o Galo vai ser multado, né? Demorou 20 minutos do horário previsto para liberar a escalação. Cuca analisa a partida e fala desse bom momento do Galo na temporada, uma vitória, hein, Cuca? Pra dar uma virada na maré. Que guinada vai dar o Galo na temporada com essa classificação pra cima do Flamengo. Eu te avisei, Mengão. Na Arena MRV não, Flamengo. Fala aí, Cuca. Lógico, a gente tá muito feliz, mas perdemos o jogo em casa, né? E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos. Porém, eu acho que no montante dos 3 jogos, né? Se dividir em 6 tempos aí, meio tempo, 2 tempos cada jogo, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro. O Flamengo tem uma posse de bola maior. Nós, principalmente nos 2 jogos do Maracanã, defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora, hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto. E a gente não conseguiu no primeiro tempo. Conseguimos só depois dos 35, por aí, pôr a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades. Mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida e acho até que ela poderia ter acabado empatada, né, pelo que foi o jogo. Então a gente venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado. E não é só os jogadores, né, que é fácil, né, os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que ter elaborar jogadas, e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio campo, passam os laterais firme à frente, né? O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. O Cuca falando dessa volta por cima do Galo, né? Depois de dias de turbulência, algumas semanas, notificação, salário atrasado, a maré virou, hein, Cuca? Não, eu achei bacana hoje. A torcida gritou o nome do Scarpa, gritou o nome do Rony, do Igor, sabe, já perdoou o que aconteceu. Tudo que Deus faz é bom. O que houve ali atrás foi uma coisa boa. Hoje tá tudo em ordem, tudo tranquilo, né? A gente de um limão fez uma limonada boa e hoje pudemos colher um pouquinho desse fruto plantado, né? É difícil, muito difícil passar pela turbulência que a gente passou. São 3 Flamengos, um Palmeiras fora, um Bahia fora. Sul-Americana é muito complicado, os mata-matas, e a gente tá passando, né? Tá passando aí com resiliência, cada jogo uma história, e a gente sai cada vez mais fortalecido, mas pé no chão, né? E os domingos confirmam as quartas-feiras e assim vai indo, né? Então domingo tem o Vasco lá, a gente tem que nos preparar para fazer outro grande jogo. Já quarta tem outro mata-mata aqui com o Godoy Cruz, aí domingo o Grêmio, a volta lá com o Godoy. Então tá preparado para esses jogos difíceis aí de 3 em 3 dias. Boa, Cuca, comandante atleticano no Rádio Esportes. E o Caixa, hein? E o Mário... Ô, Caixa, já recuperou a pressão aí, meu irmão? Já tá inteiro? Que emoção a classificação do Galo. E você contou mais um capítulo histórico na vida do atleticano. O que você me conta do jogo, dessa classificação do Galo, Mário Henrique?
O Galo passa de uma forma sensacional. Tinha gente de costas pro campo e olhando aqui pra cabine para ver a nossa reação aqui. Foi uma reação positiva, uma grande classificação do Atlético. Eu falava, o Panzi já citou aqui, quando do sorteio da Copa do Brasil, quando todo mundo tava falando, vai dar errado. O Atlético estava numa situação difícil, não estava ganhando os jogos. Depois veio a questão da justiça, dos jogadores reclamando para Dedéu. O pessoal da SAF passou ali também uma situação difícil, mas algum tempo depois veio a reação, veio a Copa do Brasil, veio a questão das oitavas de final da Copa do Brasil e o Atlético mostrou que o Flamengo não é esse bicho papão, porque foram as opções, as atitudes, as decisões do seu técnico Felipe Luiz que fizeram com que, se o time poupou um ou outro jogador, o problema é deles. Ema, cada um dos seus problemas. E o Atlético fez o seu papel, ganhou no Rio, hoje aqui, teve bola na trave, fez um bom segundo tempo com a bola na trave, com uma pressão que aumentou, entrou bem o Biel, entrou bem o Alexander, e por pouco o Atlético não resolve com a bola rolando. O Hulk perdeu coisa que ele não perde, mas seguimos na Copa do Brasil e vamos embora que a massa tá feliz. O Alexandre Simões e Edu Panzi, vocês que estiveram na Arena MRV, um espetáculo da torcida do Atlético, quase 40 mil pessoas. O Edu, e foi um jogão, né? O Flamengo no primeiro tempo, com muitas oportunidades, com as surpresas da escalação propostas pelo Felipe Luiz, o Atlético suportou e equilibrou as coisas na etapa final. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Foi um jogaço de bola, né, cara? Aquilo que a gente imaginava de um Atlético e Flamengo com disposição, um jogo de Copa, as duas equipes entregando muito fisicamente. Agora, um jogo muito tático, né? Uma mudança que o Felipe Luiz fez, jogando com uma dupla de ataque, mantendo o Wallace entre os zagueiros e o Pedro saindo da função de centroavante ali para baixar, para desmontar a marcação individual do Atlético. O gol do Flamengo é assim, o Pedro baixa ali no meio de campo e ele desmonta a marcação, ele desencaixa a marcação do Atlético até o momento do gol do Cebolinha. Então foi um jogo tático dos dois treinadores. Depois o Cuca tenta corrigir, traz o Scarpa para mais próximo do Alan Franco, o próprio Gabriel Menino. O Scarpa, responsável pela construção do Atlético, foi o melhor nos 90 minutos do Galo. E aí, cara, um jogo de Copa é emoção até a final. E não adianta o torcedor achar que contra o Flamengo, o melhor time da América do Sul, um elenco de 40 milhões mensais, você não vai sofrer. E o Atlético sofreu, só que o Atlético fez o Flamengo sofrer também. Porque o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo nos 90 minutos. Fez um segundo tempo muito bom, salvou o Flamengo, teve bola no travessão. E aí apareceu um cara que ele ganha jogos, ele ganha campeonato, que é o goleiro do Atlético, que talvez seja hoje, talvez não. Hoje o Everson é o goleiro mais completo do futebol sul-americano, mais completo. Aí todo mundo pode julgar se é melhor, se é pior, se é o segundo ou terceiro, mas é o mais completo do futebol sul-americano. E de novo nos pênaltis ele decidiu, cara. Ele ganhou o jogo e foi o herói novamente. E o Everson, ele entra pro hall dos grandes goleiros de um time que teve de um clube que teve Cafunga, João Leite, Tafarel, Vitor, Veloso. Hoje o Everton tá ali no topo do pódio, cara, ao lado do Vitor. O Everson, falei o quê? Everton. É porque toda hora a gente é Everton. Mas o Everson, ele tá no topo do pódio. Por isso, cara, por ser um goleiro completo. Mas não basta ser completo e bom, né? Você tem que ser decisivo. E o Everson, desde 2021, é decisivo, defendendo e o diferencial, marcando gols, né? Nas disputas por pênaltis. Ô Simões, o Atlético ontem fez um grande jogo e o Everson, né? Personagem principal do jogo. E eu acho, viu, Simões, tem aquela turma, né, do quanto pior, melhor. A turma teve que se morder ontem, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edu, Everson, Cláudio. Ô, Thiago, é interessante. Primeiro que em relação ao Everson, eu concordo com o Edu, mas eu acho que o Everson já é o melhor goleiro aí do futebol brasileiro desde 2022, 2023, né? Ele tem um nível de atuações muito elevado.
Tá? E ele tem um critério que eu queria até tirar a dúvida com o Everson, né? A gente vai conseguir restabelecer esse contato aí. Qual o nível de influência o Rogério Ceni tem sobre o fato dele jogar tão bem com os pés, o que é uma exigência do goleiro atual e uma segurança. Cara, o Everson camisa 8 no gol. É, né? Exato. A bola longa dele. E isso no futebol atual é fundamental, né? Ele acerta quase todos. Porque tem clube que recua a bola pro goleiro, o coração do torcedor vem na boca, né? E o do Atlético, muito pelo contrário. Recua a bola pro goleiro, ele tem a segurança de ter um goleiro que sabe jogar com os pés, e isso é fundamental, principalmente com as mãos. O Everson é muito bom com as mãos, mas muito bom com os pés também. Agora, o Thiago, é interessante, eu vou voltar num assunto, porque eu toco nesse assunto nos momentos de alegria ou de tristeza, então eu posso falar dele, tá? Eu posso falar dele com propriedade. Entendeu? O futebol brasileiro passa por um momento de mudança, né? E a SAF é sem dúvida nenhuma uma mudança que não foi ainda totalmente esclarecida para o torcedor, e ele foi mal informado e tem essa noção de ser um processo de um saco sem fundo, tá? Mas de toda forma, eu acho que a noite de ontem foi uma noite histórica. Eu acho que você, o Edu, o Cláudio, todo mundo que esteve na Arena MRV teve essa sensação, né? A torcida do Atlético fez ontem uma das manifestações mais bonitas que a gente já viu no futebol mineiro, tá? O Atlético perdendo o jogo, o Atlético num primeiro tempo sendo inferior ao Flamengo, e a torcida apoiando o tempo inteiro, e a torcida cantando o tempo inteiro, e a torcida acreditando o tempo inteiro. Eu acho que esse é o papel fundamental, e tomara que isso seja o ponto de partida de uma retomada, tá? De uma retomada que ela é necessária para o crescimento do Atlético, e que a turma do quanto pior, melhor, deixe o Atlético viver esse momento, deixe viver essa temporada e deixe viver mais uma vez o protagonismo. Eu não me recordo de um período em que o Atlético fosse tão protagonista no futebol brasileiro em sequência. Não sei se você se recorda, o Edu, o Cláudio, de sempre estar brigando. O Atlético fez 3 jogos em 10 dias com o Flamengo, 3 jogos de igual para igual, venceu um deles e levou a melhor no mata-mata. O Atlético, nesses 3 jogos, ele fez 45 minutos ruins. Os de ontem. Mas depois do segundo tempo ele foi melhor do que o Flamengo. O segundo tempo foi um jogaço. Exato. E foi melhor do que o Flamengo. Foi melhor. E poderia ter empatado ou até virado o jogo com bola na trave. Só, Thiago, que o Atlético vive um processo, tá? E isso é muito complicado, e eu digo isso sempre aqui, ainda bem que na tristeza e na alegria, hoje é um dia de imensa alegria para a torcida atleticana, tá? Por quê? Cara, eu vivi em 2008, como repórter da revista Placar, a derrubada dos Ziza Valadares. E a derrubada dos Ziza Valadares, tá, do Atlético, foi um processo, e eu não estou questionando aqui se o Ziza era bom ou mau presidente. Eu, particularmente, acho até que foi um mau presidente. Mas o processo de derrubada dele foi com o torcedor na porta da casa de familiar, fazendo ameaça velada, fazendo sinal de arma, tá? O que levou ele a poder renunciar. Infelizmente, existe o torcedor profissional. Existe o torcedor que faz esse papel, tá? Que faz esse papel na briga política de clube. É uma pena que o Atlético ainda esteja vivendo isso num momento em que ele pode ter a chance de, como SAF, pensar no futuro, pensar daqui 8, pensar daqui 10 anos, em que tem a sua casa. E outro ponto muito interessante, o Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? Dentro dessa briga política do Atlético, é que há uma questão clara dentro do Atlético que está sendo apurada pelo Ministério Público. Uso de cartão corporativo, existe inclusive uma questão que parece desvio de dinheiro, usando um dirigente, usando o outro, e há um ponto em que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma. Aquela questão que envolveu o Rony, que é verdade, aconteceu o processo do Rony. A partir dali, o que a gente viu foi uma vergonha para a imprensa esportiva tradicional. Pegaram questões antigas, jogaram no mesmo balaio, inventaram que jogadores tinham feito notificações extrajudiciais contra o clube, jogadores tendo que ir à rede social desmentir. Então, que o Atlético tenha paz para viver o seu momento, que o Atlético possa tentar entrar nos trilhos, tá? De uma forma amena, com o torcedor cobrando sim, mas sem o torcedor ser influenciado por ex-dirigente que sente saudade do cartão corporativo ou por gente que vive do clique do quanto pior melhor.